Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Esse trimestre nós estamos estudando o livro do Apocalipse através da nossa revista da Betel e hoje nós vamos trabalhar a lição de número 5, a realidade da grande tribulação. Que Deus possa falar com cada uma das classes aí nas devidas igrejas, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Tudo bem? Antes de começar aqui a nossa lição propriamente dita, gostaria aqui de deixar novamente aqui os sites para que os irmãos possam ir lá e buscar os slides para enriquecer a sua aula, tá bom? www.revistaebd.com e também ebdpanorama.com. Lá você consegue os slides, tanto em um como no outro site. E se você tiver querendo imprimir essa lição para levar aí para os seus alunos que não têm a revista, que não conseguiram comprar a revista, você pode ir lá no site escoladominical.org, imprime a lição e leva ali para os seus alunos para eles poderem acompanhar. Tudo bem? Gosto sempre de dizer que a revista da Escola Dominical, para quem não tem recursos tecnológicos, quadro branco, ou que seja um flip chart, ou que seja um data show, a revista ela já vem também com as suas divisões e as suas subdivisões, textual, na verdade aplicado, texto de referências, os tópicos, tudo isso objetiva a ajudar você, professor, a dar uma boa lição também. Obviamente que, por exemplo, que para uma lição como essa, da lição de número 5, a gente vai falar especificamente sobre as 70 semanas de Daniel, e aí eu julgo ser interessante você, professor, lançar a mão aí do recurso visual, tá bom? Se você não tiver um data show, se você não tiver como levar esse recurso, uma televisão, para lançar a mão dessa imagem, você pelo menos vai ter que imprimir em um tamanho maior, ou um tamanho A4, ou um tamanho maior, se você tiver condições também de imprimir e levar aí esse panorama, esse quadro que nós vamos passar daqui a pouco para vocês. Vocês podem imprimir, busca na internet, aí tem vários modelos fazendo as divisões ali do quadro das 70 semanas de Daniel. É interessante que você leve para o seu aluno visualizar isso, além de você explicar o que está na revista. É interessante que ele veja isso. Tudo bem? Então nós vamos começar agora a nossa lição propriamente dita. Dita essas considerações, nós vamos entrar aqui na lição de número 5. Espero que você aí possa, em nome de Jesus, ser ricamente abençoado. Lição de número 5, a realidade da grande tribulação. Já queria chamar aqui a nossa atenção para a verdade aplicada, que nos traz aqui pelo menos duas considerações importantes. Vai falar aqui, o nosso Senhor, Ele vai nos salvar dos pecados, quando a gente o aceita, quando a gente reconhece os nossos pecados, se arrepende dos nossos pecados, Ele nos recebe como nosso Senhor e Salvador. Amém? E todos nós já passamos já por essa fase, somos filhos de Deus, somos cristãos e estamos esperando o arrebatamento. E por que somos cristãos e estamos aguardando o arrebatamento? A revista também, essa verdade aplicada, vai nos trazer uma outra verdade. Que esse mesmo Senhor, além de nos salvar do pecado, vai também nos salvar da ira de Deus, que vai ser derramada aqui no livro do Apocalipse, na grande tribulação. A igreja não estará aqui na grande tribulação, nós estaremos nas bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus. Nós vamos ver isso lá no tópico de número 3, ok? Vamos adentrar aqui então na nossa revista. Nós estamos estudando aí, o tema do trimestre é Apocalipse. Para que nós possamos falar de Apocalipse, a gente precisa também fazer conexões com outros livros da Bíblia. E essa lição de número 5 vai fazer uma conexão com o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Então a gente precisa agora se debruçar no capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27 do profeta Daniel, para a gente fazer uma conexão ali com o Apocalipse e entendermos como é que vai ser, quando que vai ser mais ou menos
a grande tribulação, se a igreja vai participar, se a igreja não vai participar, se a tribulação é para Israel, é para a igreja, para quem que é esse negócio, a gente vai ver a partir de agora. Eu te convido aí a abrir a Bíblia, te convido a abrir Daniel, capítulo de número 9, versículo 24, 25, 26 e 27. E a gente agora vai fazer aqui uma análise do texto. E nós vamos, digamos assim, fazendo uma análise versículo por versículo, palavra por palavra, para a gente poder fazer uma análise dessa revista através do texto de Daniel e através de um gráfico que a gente vai mostrar ali, fazendo as divisões exatas dessas semanas de Daniel. Tudo bem com vocês aí, meus irmãos? Vamos então prosseguindo aqui. Nosso texto de referência da lição já está aí. Você pode abrir a sua Bíblia em outras versões também. Daniel, capítulo 9, o versículo de número 24. Acompanhe comigo. 70 semanas. Você vai ver aí nessa projeção que eu coloquei. Nós já fizemos a tradução, que a maioria dos comentaristas, eles acreditam nessa contagem, inclusive o autor da revista. Nós estamos baseados na revista. Há muitas outras versões, há muitas outras visões, mas a gente não quer fazer concorrência com essas visões, a gente quer continuar aqui com a visão do autor, que é a visão também que eu acredito, nós somos pré-tribulacionistas, então nós estamos aqui fazendo acordo com essa lição e com esse comentarista, tá bom? Então, versículo 24, 70 semanas. Então, os comentaristas já fazem esse cálculo. Essas 70 semanas são semanas de anos, porque é feita uma contagem não em dias, mas em anos. Então, se a gente contar 70 vezes 7, 490 anos, ok? Estão determinados sobre o teu povo. Também nós grifamos aí sobre o teu povo e colocamos em parênteses Israel. Então, nós estamos falando do povo judeu, do povo de Israel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém e Israel. Então, as primeiras impressões que a gente vai tirando aqui do texto, e a partir disso a gente já vai colocando lá nos tópicos, tópico 1, 2 e 3 da lição, somente no estudo aqui do capítulo 9 de Daniel, versículo 24, a gente já determinou aí pelo menos 3 verdades. Que essas 70 semanas correspondem a anos, um total de 490 anos, que este povo é o povo especificamente de Israel, aí não está falando da igreja, e a cidade que ele está se referindo é especificamente sobre Jerusalém e Israel. Nós temos aí alguns objetivos que terão que ser alcançados para o cumprimento dessa profecia. Em primeiro lugar, cessar a transgressão. Nós colocamos aí já sublinhado. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, todas essas promessas são feitas para serem cumpridas nesse período de 490 anos sobre o povo de Israel e na cidade de Jerusalém. Amém, irmãos? Então a gente precisa manter o foco no texto. O texto está sendo bem claro. 70 semanas, 490 anos serão determinados sobre o povo de Israel, especificamente na cidade de Jerusalém. E aí ele vai alcançar alguns objetivos que nós sublinhamos aí nesse texto: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Agora vamos fazer uma análise do versículo de número 25. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Olha o que o texto nos traz. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Eu coloquei já a data entre parênteses, que é a data da revista, e é a data que a maioria dos comentaristas faz acordo, tá? Então, desde a saída para restaurar e para edificar Jerusalém. Que data foi essa? O ano
445 anos antes de Cristo, a ordem dada pelo rei Artaxerxes, tá? Então isso aí nós vamos mostrar lá no gráfico daqui a pouco, no próximo slide. Até ao Messias, o príncipe. Isso aí está fazendo referência que essa primeira contagem vai do início da restauração de Jerusalém, dada por ordem do rei Artaxerxes, depois que o povo sai da Babilônia, que já seria ali o reinado da Pérsia, no reinado do Artaxerxes, até a morte de Cristo por volta do ano 32 depois de Cristo. Está em vermelho agora a interpretação que eu já coloquei aí mastigado. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Já fazendo entre parênteses a contagem, 49 anos mais 434 anos, dá um total de 483 anos. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A gente vai voltar a reforçar isso mostrando lá no gráfico. Então, para que a gente possa entender o versículo 25. Daniel está orando a Deus, buscando orientação a Deus. Nós estamos aqui no tópico de número 1, ok? Daniel está buscando a direção de Deus. Deus, 1.1, vai dar a resposta a Daniel. Deus envia o seu anjo, o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel diz essas palavras, versículo 24, 25, 26 e 27 a Daniel. E nós estamos analisando que a palavra que o anjo deu a Daniel é uma palavra específica para o povo de Israel, é uma palavra específica para a cidade de Jerusalém, é uma palavra que iria começar a se cumprir ali no tempo de Daniel, ali através do fim do cativeiro da Babilônia, e que esse período ia receber uma contagem de tempos. Então aqui nós estamos fazendo a leitura do texto, e já na leitura do texto estamos fazendo aqui então a interpretação. Versículo 25, novamente, voltamos a analisá-lo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Este é o ano de 445 antes de Cristo. Então estes são os primeiros 7 anos da contagem. 7 anos, 7 períodos de anos, ou seja, não é contado em dias, é contado em anos. Então nós temos 7 semanas de anos. Perdão, aqui nós estamos dizendo 7 semanas de anos. E aí nós já fizemos a contagem, colocamos ali em vermelho 49 anos. Então esse primeiro período, até que a cidade de Jerusalém, os muros foram edificados, é um período que compreendeu 49 anos. Da restauração dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, até a morte de Jesus foram mais 62 semanas de anos, 62 semanas proféticas, ou seja, a contagem é de 434 anos. E se a gente somar as 7 semanas iniciais da ordem dada por Artaxerxes até a construção, mais as 62 semanas da construção e da reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus, nós vamos ter um total de 69 semanas ou 483 anos. Aqui no nosso slide está muito bem explicado. Você, professor, que tem condição de levar um texto como esse que nós estamos colocando aqui, detalhado, marcado, sublinhado, em forma colorida, é interessante você levar, pedir para os seus alunos marcarem ali na Bíblia deles, lerem outras versões, porque é um texto em que os comentaristas, os teólogos já se debruçaram, e assim, na nossa linha teológica, nós que somos da Assembleia de Deus, a maioria de nós concordamos com essas datas, acreditamos que será dessas datas. Há divergências, se a gente for olhar teólogos de outras denominações ou até mesmo alguns teólogos da Assembleia de Deus, mas a corrente que a gente acredita e a corrente que a gente está adotando na revista são essas datas, ok? O ano se inicia em 445 a.C. e vai até a construção ou a reconstrução de Jerusalém, 49 anos ou 7 semanas. Depois da reconstrução até a morte de Jesus, o Messias, vão mais
434 anos ou 62 semanas. Então, se a gente somar 49 anos mais 434 anos, a gente tem 483 anos ou 69 semanas que estarão determinadas sobre Israel. E agora está faltando uma semana. Se eram 70 semanas para se cumprirem todos aqueles requisitos, ainda está faltando uma semana. E é justamente essa última semana que a revista vai falar no tópico de número 3, e a revista, no geral, está falando que é o período justamente da grande tribulação. Lá no gráfico à frente a gente também vai estudar sobre isso. Mas o versículo 26 já começa a nos dar aqui algumas dicas. Versículo 26, acompanhe conosco. Versículo 26 de Daniel, capítulo 9. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então a gente já teve 7 semanas da ordem de Artaxerxes até a construção. Depois a gente vai ter da reconstrução até a morte do Messias, mais 62 semanas. E o que ele está dizendo aqui? Que depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ou seja, quando se encerra as 62 semanas, Jesus então é levantado no madeiro, ou seja, ele morre. E os autores, os comentaristas e os teólogos, eles, na sua grande maioria, adotam a data de 32 depois de Cristo para a morte de Jesus. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir está entre parênteses também. Aconteceu isso no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, juntamente com as tropas romanas, invadem Jerusalém, destroem a cidade, destroem o templo, destroem os muros, tomam todos os utensílios do templo e levam para Roma. Então, esse tempo já se cumpriu. No ano 70 do general Tito, invade Roma, destrói a cidade, destrói o templo. Está aí entre parênteses, a gente já fez a interpretação do texto. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E aí nós estamos falando dos dias atuais. Até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ou seja, nós estamos exatamente vivendo esse período. Depois que a cidade é destruída, o templo é destruído, a gente vai chamar isso de uma pausa profética. E aí é onde entra o tópico número 3 da lição. Há uma pausa profética, onde nós, gentios, somos inseridos, onde o tempo da graça começa, e já dura aproximadamente 2000 anos, esse período em que nós, gentios, fomos inseridos na salvação. E até se completar o tempo dos gentios, esse período da graça está aberto, a salvação é disponível a todos os povos, mas vai chegar um dia em que esse período da graça vai se fechar, essa dispensação da graça vai encerrar e a gente vai iniciar com o arrebatamento da igreja a última semana de Daniel. E aí essa última semana de Daniel fala especificamente do tempo da grande tribulação. Para fechar, vamos fazer aqui a leitura e a descrição do capítulo de número 9, versículo 27 agora. Olha comigo essa projeção. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana. Agora esse personagem já está falando especificamente do anticristo. Quando a igreja for arrebatada, o anticristo virá e ele vai firmar uma aliança com Israel, com o povo de Deus, por 7 anos, ou seja, uma semana. Vai ser a última semana de Daniel, vai estar se cumprindo aqui depois dessa pausa em que nós, como igreja, estamos vivendo atualmente. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, nós vimos até agora que as 69 semanas de Daniel já se cumpriram,
E agora nós estamos nesse parênteses da graça. Deus abriu um parênteses, Deus abriu um período de salvação para os gentios, nos inseriu na sua salvação, e vai chegar um tempo em que Ele vai nos tirar como igreja daqui, vai arrebatar a sua igreja, e esta última semana de Daniel vai voltar a ser contada. Serão então mais 7 anos da grande tribulação, ok? Até agora, então, queridos, a gente vai agora fazer a análise desse gráfico aqui agora, que está aí todas essas 7 promessas, né, que estão descritas no livro. Se você acompanhar aí, as 70 semanas de Daniel vão fechar e vão se cumprir somente quando cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o Santíssimo. Nós temos algumas dessas promessas que ainda não se cumpriram sobre o povo judeu. Então, para que seja dado fim aos pecados, para que seja expiada a iniquidade, trazer justiça eterna, ungir o Santíssimo, a gente entende que vai ter que ser reconstruído um novo templo, porque são obras que são feitas pelos judeus com a presença de um templo, de sumo sacerdote, de sacrifícios, e todos esses objetos serão restaurados ali na grande tribulação, quando o templo dos judeus for restaurado. Agora a gente vai fazer aqui a análise deste gráfico. Gostaria que você acompanhasse comigo a partir de agora, e a gente vai então fazer a descrição agora com essa figura aí que eu achei interessante. Se você observar comigo, nós teremos aí algumas cores, está bem colorido. Essa imagem que está em verde, tanto à sua esquerda aí, como o que está ali no meio, depois do laranja, nós vamos ter aí os períodos que eu acabei de falar lá do texto de Daniel. Então nós vamos ter o primeiro período, 49 anos, ou 7 semanas, que vai falar da reconstrução do templo, da cidade de Jerusalém. Depois nós teremos um período de mais 62 semanas, que é esse outro bloco verde aí que vocês estão vendo, 434 anos. Esse período de 49 mais 434 é o período que foi da reconstrução até a morte do Messias, e a gente então inaugura a era da graça, a era da igreja, a era da salvação dos gentios, e essa cor aí está aí em laranja, tá bom? Você pode acompanhar aí no gráfico, está bem autoexplicativo. Depois que encerra esse período aí que está em laranja, vocês podem acompanhar aí no gráfico que vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja. Depois que a igreja é arrebatada, então começa esses 2 bloquinhos em verde novamente, que é as 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel é esses primeiros bloquinhos em verde, 49 mais 434. Depois da pausa da graça, depois da pausa da igreja, reinicia-se a contagem, mais 2 períodos de 3 anos e meio para fechar as 70 semanas de Daniel. Aonde é que vai estar a igreja? O tópico de número 3, para que a gente possa entender e fazer as descrições aqui da nossa lição. A igreja vai estar na grande bodas do Cordeiro. Aí ela é arrebatada aos céus, e essa imagem em amarelo, o Senhor vai estar conosco, nós vamos estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Paulo fala que Deus ali vai sondar o coração de todas as pessoas através das obras. As obras que não foram boas serão queimadas pelo fogo, palha, feno, madeira, mas as obras boas serão recompensadas, cada um receberá o galardão do Senhor, o Senhor vai dar a recompensa por tudo que a gente fez aqui através do corpo. Nós estaremos com o Senhor nesse período de 7 anos. Ao mesmo tempo que nós estamos com o Senhor nos ares, Israel estará passando aqui pela grande tribulação. Depois do período de 7 anos, a igreja volta com Jesus. Quando a igreja volta com Jesus, vai ser inaugurado esse período que está em azul aí nesse gráfico, que vai ser o milênio. Ok?
Vamos então avançando aqui para não ficar muito demorada a nossa lição. Também eu trouxe esse outro gráfico aí, você pode acompanhar comigo. Este outro gráfico aí, né, é o mesmo do anterior, só que de uma maneira descrita de maneira diferente. Talvez alguém entenda melhor, né, nesse tipo de imagem do que na anterior. Mas é a mesma coisa, está aí dizendo que do edito de Artaxerxes para restaurar e edificar Jerusalém, dizem que foi exatamente no dia 14 de março de 445 a.C. Você vai encontrar isso lá em Neemias capítulo 2, versículo do 1 até o 8. Então nós vamos ter 7 semanas, 49 anos. Está lá em Neemias 3:6 e Daniel 9:25. Depois que os muros são restaurados, a cidade é edificada, começa-se a contar mais 62 semanas, ou 434 anos. Está no texto de Daniel 9:25, 26, que a gente já leu, está em Zacarias 9:9, está também ali em Mateus 21, do 1 ao 11. Tá bom? Você pode acompanhar aí essas referências. Depois disso a gente entra no que o gráfico está nos trazendo, a presente dispensação ou a era da igreja, a dispensação da igreja. Tá? São no ano 70 depois de Cristo, a cidade foi destruída, todo esse período os gentios estão aí sendo salvos, alcançados, e a igreja está sendo atuante, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, mas um tempo vai se cumprir, vai se completar esse período. Quando esse período se completar, a gente entra nesse último período, que é a última semana de Daniel. Então é onde o povo de Deus, o povo judeu, vai ser ali então, passar por todos aqueles sofrimentos, você vai ser purificado por Deus, para que Deus possa dar início, consolar uns aos outros ao milênio, com estas, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. É onde o apóstolo Paulo fala que nós entendemos também que o tópico de número 3, e aí você vai poder acompanhar comigo, aí nesse último slide que a gente vai passar. Esse último slide eu peguei ele porque ele faz um recorte exato da época da grande tribulação. Nós vamos ter lá tempos atuais, que vai estar em Mateus capítulo 24, versículo do 1 ao 14. Então a gente tem esse tempo de princípio de dores. O que está acontecendo atualmente, nesse tempo da graça, nessa era da salvação dos gentios, é o princípio das dores. Mas aí essa cor em azul esgota-se, porque a igreja vai ser arrebatada. Aí nós teremos um período em que a igreja, nesse gráfico aí está em amarelo, o tribunal de Cristo, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro, e aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação de Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 25, 27. Haverá uma falsa paz, e depois dessa falsa paz vai haver perseguição e morte. Depois que esgotar esses 7 anos, a igreja vem com o Senhor, e a gente então inaugura o período do milênio. Ok? Então é assim que a gente acredita, é assim que a revista está fazendo a descrição aqui para nós. Vamos então ver todas essas informações aqui, então, na nossa revista. Nós vimos aqui no tópico de número 1, Daniel 1.1. Daniel está clamando a Deus. Deus vem através do anjo Gabriel e responde Daniel. Dá aquele texto que a gente fez agora, a descrição. Depois dessa resposta de Daniel vem o texto, que são 1.2, 70 semanas proféticas, ou seja, para que a gente possa entender o texto de Daniel, a gente precisa entender que ela é uma semana profética, não é uma semana contada por dias, mas é uma semana contada por anos. A gente já falou sobre isso, que esse período todo vai ser de 490 anos, e a gente já passou pelo primeiro período, a primeira semana, que foi a reconstrução da cidade de Jerusalém, de Israel, dos muros, do templo, e agora a gente passou pelo segundo período, que foi até a morte de Jesus. Completamos então 69 semanas. Falta apenas uma semana para se cumprir, e assim a gente vai estar fechando essa época da graça para entrar nessa última semana de Daniel. 1.3, a última semana
e a grande tribulação. A gente também falou sobre isso só na descrição lá do gráfico e do texto. A gente disse que a última semana vai ser exatamente aquele recorte da grande tribulação. Falta cumprir esse último período dos 7 anos. Por isso que ainda a gente está no tempo da graça e deve aproveitar o tempo da graça para buscar mais pessoas, salvar mais pessoas para o reino de Deus. Porque essa porta da graça vai fechar, vai haver salvação na grande tribulação, mas já será de uma outra forma. Vai ser ali, a gente vai estudar mais à frente como que Deus vai alcançar as pessoas. Não vai ser mais por arrependimento dos pecados, mas a pessoa vai ter que derramar sangue para poder ser salva nesse período. Tópico número 2, as 70 semanas em Israel. A gente viu que as 70 semanas, todo esse período, é um período que fala especificamente sobre Israel. A igreja não está nessa contagem das 70 semanas. Tanto o primeiro período, que foi da ordem para reconstruir Jerusalém e os muros até a morte do Messias, a igreja ainda não existia. A igreja existe a partir da morte de Jesus. Então esse período em que nós fomos inseridos. Depois que a igreja for arrebatada, vai se cumprir mais uma semana de Daniel. Ou seja, nós teremos aí o cumprimento dessa semana sobre Israel também, sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, conforme a gente já viu lá no capítulo 9, versículo 24. Foi o primeiro slide que a gente trabalhou ali do texto. Aí do tópico 2.2, 62 semanas, vinda e ascensão do Messias. O Messias, então, depois que encerra-se essas 62 semanas, ele vai ser morto, crucificado, para se esgotar esse período e inicia-se então o período da graça. 2.3, a última semana especificamente fala sobre Israel também. Não vai falar sobre a igreja. A igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. E o tópico de número 3, ele vai falar os 70 semanas e a igreja. Onde é que a igreja está inserida nessas 70 semanas? O autor vai dizer que Deus vai poupar o seu povo. Deus nos salvou, como eu já disse lá, na verdade aplicada no início. Deus nos salva dos nossos pecados e Deus também, por misericórdia, por amor à sua noiva, vai poupar a sua noiva também, vai salvar a sua noiva da ira vindoura, da ira que vai vir nesse período da grande tribulação. 3.1, a igreja não é alvo das 70 semanas. A gente já explicou isso aqui também, que as 70 semanas serão especificamente para Israel antes de Cristo, e depois que a igreja for arrebatada, se cumpre a última semana. As 70 semanas a igreja não estará presente nessa profecia de Daniel. 3.2, a igreja não é alvo da ira vindoura. O Senhor vai poupar o seu povo, a sua igreja, de passar por esse período horrendo, porque a salvação nesse período não vai ser mais fruto do arrependimento das pessoas, somente vai ser que as pessoas vão ter que morrer. Muitas delas vão morrer, vão sofrer, vão padecer, vão ter que perseverar, vão ter que resistir a tudo aquilo que está descrito no Apocalipse. Elas vão ter que resistir a todo esse mal, vão ter que provar serem fiéis a Deus. E muitas das vezes a prova de que são fiéis a Deus é a própria morte. Hoje a gente não precisa necessariamente ser espancado, morrer, derramar sangue. Basta que a gente se arrependa dos nossos pecados e Jesus nos recebe como filhos. Mas na grande tribulação não vai ser assim. Deus vai poupar o seu povo. 3.3, a igreja e o seu tempo. Ou seja, nós estamos vivendo exatamente o tempo da igreja. Esse momento agora é o tempo da graça de Deus. O momento que a igreja for arrebatada, Israel volta a seu foco aqui da última semana de Daniel. Amém, meus irmãos? Essa lição, meu querido professor, eu te aconselho, você que for dar essa lição, fazer de tudo para que você leve alguma coisa de forma impressa, uma imagem, um desenho. Pegue um quadro branco, tenta desenhar isso que eu levei aqui, essa tabela.
Tem algumas tabelas bem simples ali no Google, você pega uma tabela daquela, tenta desenhar no quadro as primeiras 7 semanas, depois as outras 62 semanas, essa pausa profética que é o tempo da graça que nós estamos vivendo agora, que já dura aproximadamente 2000 anos, e depois o último recorte da última semana, os últimos 7 anos, já será a grande tribulação. E paralelo a essa grande tribulação, aonde a igreja está? A igreja está aqui nos céus com Cristo, nas bodas do Cordeiro, foi arrebatado, os mortos em Cristo, como nós já vimos na lição anterior, ressuscitaram, estão com o Senhor. Nós que estivermos vivos, fomos arrebatados, estamos com o Senhor nas bodas do Cordeiro e vamos esperar esse período de 7 anos passar para a gente voltar e adentrar então naquilo que a gente chama do milênio. Então você precisa demonstrar para o seu aluno isso através de imagem, através de gráfico, através de um vídeo, de uma foto. Você precisa levar algum recurso, porque somente falando aqui, talvez a nossa capacidade não seja tão bem atingida, ok? Você pode fazer ali a leitura do texto como nós fizemos, já fazendo a descrição na leitura, que povo é aquele que ele se refere, que cidade é aquela que ele se refere. Está falando das 7 semanas, que 7 semanas são essas? Depois mais 62 semanas, quanto que é esse período? Depois ele fala sobre a última semana, mais 7 anos, como que a gente vai interpretar isso? Tudo nós falamos aqui, está no texto. Você pode levar um texto já bem mastigado para eles, colocarem eles para riscar a Bíblia ali, para marcar na Bíblia o que cada período desse está falando, mostrar esse gráfico que nós mostramos aqui para eles, para que depois, quando a gente for entrar na lição, a lição vai ficar mais clara para nós. A gente vai olhar para a lição e vai dizer, agora eu entendi, ok? Nós que somos professores, a gente precisa se debruçar sobre esse assunto, é um assunto extremamente complexo. Eu te recomendo, professor, também, que você evite entrar em áreas que não é, assim, digamos, concordante com essa lição. Porque o nosso objetivo aqui não é fazer discordância do ponto de vista do autor da lição. Trazer outros pontos de vista, porque o nosso tempo não permite fazer isso. Nós não temos tempo suficiente, ou talvez conteúdo suficiente aqui na revista, ou tempo hábil para explicar as diversas formas de interpretar aqui Daniel. Tá bom? O que a gente tem que fazer é colocar o que o autor está colocando, está falando, e aí a gente está numa visão coerente com a nossa visão aqui da Assembleia de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Estude, prepare. Nós estamos lançando esse vídeo. Hoje aqui nós temos ainda uma semana inteira para a gente estudar ainda, se debruçar sobre esse texto, com essa aula que você está recebendo aqui. Tem muitos comentaristas bons no YouTube. Cuidado com os comentários que você vai atrás, com os palestrantes que você vai buscar, porque muitos vão trazer confusão para a sua cabeça. Alguns vão discordar completamente do que está aqui na revista. Então vai dar um problema para a sua cabeça, você não vai conseguir explicar o que está aqui, você vai querer concordar com aquele autor, discordar dele, e você vai levar mais polêmica aí para a sua aula. Então busque autores, busque vídeos de irmãos, de teólogos, né, que têm essa mesma visão. Livros, apostilas que tenham essa mesma visão. Cuidado com os recursos que você vai buscar para essa aula especificamente e também para Apocalipse, porque nós temos muitas versões, muitas formas de interpretar o Apocalipse e a gente pode estar arrumando problema em vez de ajudando os nossos alunos. Ok? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, que você lembre, meu irmão, tá bom? Lembre-se de estudar bastante, debruça sobre esse assunto. Pega forte com esse tema, porque é um tema extremamente complexo, mas é enriquecedor. Quando a gente entende e a gente crer nisso, a nossa fé se fortalece no Senhor, em saber que o Senhor vai poupar a sua igreja, que nós vamos estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, e que esta profecia se refere especificamente a Israel. Na grande tribulação, nós não estaremos aqui.
estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar aqui esse vídeo, para que mais pessoas possam ter esse recurso também aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Amém.